Meus amigos, essa última semana trouxe para nós uma colisão de realidades. Por um lado, nós vivemos os dias mais difíceis para Israel, talvez desde o dia 7 de outubro. Por outro lado, nós experimentamos o maior milagre na história moderna dessa nação. E sobre essas duas realidades é que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, o clima na semana passada estava muito pesado com a aproximação da quinta-feira. Nós sabíamos que na quinta-feira nós teríamos o corpo de 4 dos reféns que foram sequestrados pelo Hamas lá no dia 7 de outubro. 4 deles seriam liberados, não para voltar para o abraço das suas famílias, não para reconstruírem as suas vidas na terra de Israel, mas voltariam para serem sepultados, voltariam em caixões. A confirmação só chegou com a chegada efetiva dos corpos, mas nós suspeitávamos, né? O Hamas havia informado que os corpos que seriam liberados seriam os corpos da família Bibas, da Shiri, a mãe das duas crianças, uma jovem que foi sequestrada com 32 anos de idade, e junto com ela, dos seus 2 filhos pequenos, do Ariel e do Kfir Bibas, sequestrados com 8 meses e com 4 aninhos de idade. Essa família que se tornou aí a cara do sofrimento do povo de Israel nesses últimos dias. O pensamento de que o pai dessa família, Yarden Bibas, foi liberado do seu cativeiro há, talvez agora, um pouco mais de uma semana atrás, talvez há 10 dias atrás, e que ele voltou para Israel, para uma realidade na qual a sua casa havia sido destruída, seus pais haviam sido assassinados no dia 7 de outubro, a sua esposa e os 2 filhos sequestrados junto com ele, mas mantidos separados em cativeiro, e ele passou esses 500 dias, basicamente, grudado na esperança de que ele fosse poder ver os seus filhos de volta, de que ele fosse poder abraçar a sua esposa de novo. E agora todos nós estávamos assim, preparando o estômago, digamos, né, para compreensão terrível de que não havia realmente restado esperança, tanto para as duas crianças quanto para Shiri. Além desses 3, a gente também teve a notícia da liberação de Oded Lifshitz, que era o refém mais idoso, estava com 84 anos. E eu digo que, para mim, pessoalmente, esse dia foi muito difícil, foi muito pesado. Nós estávamos naquela quarta-feira, isso foi na quinta-feira. Na quarta-feira, eu estava com uma delegação de pastores dos Estados Unidos que estão mobilizando as suas comunidades para auxiliar o povo que foi afetado pelo dia 7 de outubro, enfim, enviando doações, ajudando a reconstruir as suas casas, fazendo um monte de coisa maravilhosa, incrível. Mas na quarta-feira, eu estava junto com essa delegação no kibbutz de Nir Oz, e fazendo, enfim, né, ouvindo uma palestra de um dos sobreviventes, e a gente eu estava na varanda da casa da família Bibas, que estava ali preservada mais ou menos como um museu, no sentido de uma imagem daquele dia terrível do 7 de outubro. Os brinquedos das crianças espalhados pelo chão, e as marcas das balas, enfim, uma cena infernal. E daí no dia seguinte, na quinta-feira, que era o dia que nós iríamos receber os corpos de volta, nesse dia nós nos encontramos com o filho do Oded Lifshitz, que estava aguardando ansioso pela notícia terrível de se seu pai estava realmente morto ou não. Então, para todo o povo de Israel, esses foram dias muito difíceis. Para mim, pessoalmente, foram dias muito, muito, muito difíceis.
mas ao ver a cerimônia de liberação, ao ver o palco montado que o Hamas fez para perambular, para desfilar 4 caixões pretos, sabendo que um desses caixões era de uma criança de 8 meses, o outro de uma criança de 4 meses, o outro de um senhor de 84 anos e de uma mãe de 32 anos. E ver que o Hamas preparou o palco, ele preparou uma arquibancada, colocou cadeiras, convidou o povo que quisesse vir assistir, e uma multidão de gente veio, trouxe os seus filhinhos pequenos, as suas crianças, para assistirem aquele show de horrores, enquanto aqueles terroristas embestalhados desfilavam carregando o caixão desses reféns assassinados. E música alegre, militante, tocando no fundo, o som da multidão celebrando. Fica difícil de descrever o que eu senti, o que o povo de Israel sentiu. E eu não sei o quanto disso chegou para o resto do mundo, o quanto disso chegou para o Brasil. Eu vi, óbvio, que o mundo ficou um pouco chocado com o pouco das cenas que foram mostradas naquele dia. Até os veículos de comunicação, que geralmente são extremamente anti-israelenses, se pronunciaram utilizando uma linguagem mais pesada, por exemplo, dizendo cerimônia macabra e tal, a respeito da liberação dos reféns. Até a ONU e a Cruz Vermelha fizeram declarações condenando essa demonstração impensável que o Hamas fez nesse dia. E eu sei que isso é difícil, bastante gente tem comentado comigo, dizendo, Rodrigo, às vezes é difícil assistir os vídeos que você publica, porque é muito sofrimento, e eu entendo, tem um monte de outro conteúdo aqui no meu canal que não tem o propósito de fazer vocês sofrerem, mas eu considero que seja o meu dever, é muito, muito, muito importante que o Brasil, o público de língua portuguesa, seja corretamente exposto à realidade do que está acontecendo. Por isso, às vezes, a gente tem que ter conversas que são mesmo difíceis de digerir, como essa, tá? Então, eu quero começar mostrando para vocês algumas das cenas dessa liberação. Eu estou utilizando aqui um clipe que foi feito pelo Canal 14, um canal enfim, um jornal aqui de Israel, para não mostrar toda a cena da live, porque isso foi tudo transmitido ao vivo. Você tem que entender o seguinte, todo esse negócio está sendo coordenado com produção da Al Jazeera. A Al Jazeera manda equipe cinematográfica para criar estes momentos instagramáveis, talvez. E a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo numa distopia total. Mas, enfim, deixa as imagens falarem melhor do que eu, tá? Então, enfim. הטקס המצועצע והאכזרי, שבו נמסרו גופות חללי משפחת ביבס וחלל עודד ליפשיץ, תוכנן בקפידה. הבלתי מעורבים נהנים מכל רגע. Olha, vocês estão vendo? Olha a quantidade de jovem, de gente batendo palma, curtindo a música, desfrutando do ambiente maravilhoso. E o ambiente maravilhoso, o ambiente celebratório, eram 4 caixões pretos, 2 deles de crianças, um de um senhor idoso e o outro de uma mulher indefesa. Ela dizendo bom dia, hoje é um dia maravilhoso, com música, e aí mostrando o local aonde seriam, aonde os corpos dos reféns israelenses seriam
liberados. Esses são os inocentes de Gaza. Isso é uma coisa que eu tenho dito muito nos últimos vídeos aqui, mas a gente precisa acordar dessa ilusão, tá? Aí tá umas cenas do quintal da casa da família Bibas. Eu estive aí de novo na quarta-feira da semana passada. מוג'אהדין. הארגון הזה הוא ארגון ששייך לחמולת אבו שריע העזתית. לאורך המלחמה הועלתה אפשרות שחמולות מקומיות יקבלו סמכויות שלטוניות. פתאום הרעיון הזה נראה פחות מוצלח. لقد تم أسر هذه العائلة أو أسر هذه المجندة أولاً باعتبار أنها مجندة تعمل في مكتب قائد المنطقة الجنوبية. Aí para vocês entenderem a profundidade da mentira absurda, tá? Essa família, ela foi sequestrada de dentro da sua casa. Eles estavam de pijama, foram arrancados das suas camas. A Shiri Bibas, a mãe das crianças, de 32 anos, não é soldada de Israel. E aí você tem um representante da organização terrorista que sequestrou a família, dizendo, sim, nós aprisionamos essa família e esta soldada, falando da Shiri Bibas, porque ela é uma soldada que trabalha no Comando do Sul e, portanto, trabalha contra a causa palestina. E blá, blá, blá. Mentira deslavada, nojenta. Quem que eles estão? O que tem um bebê de 9 meses de idade, 8 meses de idade? O que tem uma criança de 4 anos de idade? Como é que isso... Não, enfim. כמו תמיד, בלטו בנוכחותם הילדים העזתים. Olha a quantidade de criança de Gaza brincando com as metralhadoras. לנו מתהפכת הבטן כשאנחנו חושבים על ילדים בהקשר של מלחמה. ההיגיון של העזתים עובד קצת אחרת. מופעי הזוועות האלה הופכים להפנינג לכל המשפחה. Agora o cara que tá falando em árabe, ele está dizendo basicamente, sim, isso aqui é um evento, todo mundo vem, as pessoas pagam até para vir de longe para assistir, é um evento social, as pessoas trazem seus filhos, tem um ambiente tipo de feira, um carnaval. Olha a quantidade de crianças, gente. بحضور هذه المراسم على اعتبار أن هذه مشاهد تاريخية ولن تتكرر في قطاع غزة وبالتالي يصل إلى هذا المكان عائلات كثيرة على نفقتهم الشخصية. בעזה מסתבר דאגו להנגיש את המופע לקהל הרחב. سكان مدينة خان يونس الآن eles estão falando sobre como houve preocupação do Hamas em termos de permitir a presença das pessoas, colocaram cadeira, fizeram tudo, o pessoal veio de longe. Enfim, aí o resto da reportagem fala a respeito da tentativa do Hamas de agora reconstruir a cidade de Gaza. Tudo nesse dia foi macabro, tá? A liberação dos caixões pretos com as fotos dos corpos. Está escrito data da prisão, 7 de outubro, num caixão de um bebê de 8 meses. Aquela foto do Netanyahu com dente de Drácula, como se ele fosse o responsável, que tivesse matado a família Bibas. Tudo um nojo. Nós recebemos os 4 caixões em Israel. O IML, né, o Instituto Médico Legal Israelense, foi investigar o que estava os restos mortais e chegaram à conclusão infeliz de que, além de toda a selvageria, além de toda a barbárie dessa cerimônia de liberação, além de eles terem, por exemplo, liberado os caixões com cadeado, trancados com cadeado, e terem entregue uma chave para abrir os caixões que não era condizente com o cadeado. Então eles entregaram com uma chave errada, fizeram uma infinidade de coisinhas para
para degradar ainda mais a memória dessas pessoas inocentes. O IML constatou que as duas crianças efetivamente eram o Ariel e o Kfir, que o Oded Lipschitz, o idoso de 84 anos, também era ele, mas a Shiri não era. A Shiri era o corpo de uma mulher palestina, não era o corpo de nenhum dos nossos reféns, e então, assim, prolongando o sofrimento da família de maneira absurda. Israel imediatamente se pronunciou, e naquela mesma madrugada, às 2h50 da manhã, o corpo da Shiri, o corpo correto, foi devolvido para Israel. Foi uma cena muito emocionante, porque muita gente ficou sabendo da liberação do corpo da mãe às 2h50 da manhã e saiu de madrugada para se posicionar em fileira ao longo da rodovia por onde a ambulância passaria carregando o corpo dela, segurando bandeiras de Israel e prestando uma última homenagem, uma última honra para essa pessoa que se tornou um símbolo da dor e do sofrimento dessa tragédia toda, tá? Então, eu tenho mais uma coisa importante para falar a respeito disso, porque desde que eu comecei a me pronunciar a respeito da família Bibas e dos reféns no geral, eu acho que o argumento mais comum que eu tenho desse povo que vem defender o Hamas é o argumento que diz: o Netanyahu e o governo de Israel amam tanto a guerra que escolhem a guerra ao invés de escolher a liberação dos reféns. E que a culpa pela morte desses inocentes não está sobre o Hamas, está sobre os ataques israelenses. Na verdade, essa era a narrativa oficial do Hamas, né? Aquilo que o Hamas está dizendo. O Hamas anunciou, por exemplo, em novembro já do ano passado, que a família Bibas havia morrido por consequência de um ataque da Força Aérea israelense. Pois bem, chegaram os laudos do IML. Eles foram estrangulados, ok? Eles foram assassinados poucos dias depois do dia 7 de outubro, menos de 20 dias depois do dia 7 de outubro, e foram estrangulados com as mãos, foram mortos com as mãos. Menos de 20 dias antes do dia 7 de outubro, o que significa que Israel ainda não havia começado nenhuma operação militar na faixa de Gaza. Esses terroristas sanguinários, eles colocaram as suas mãos em volta do pescoço de uma criança de 8 meses e pressionaram as suas mãos em volta do pescoço da criança até que ela não estivesse mais viva, antes de qualquer operação militar israelense começar na faixa de Gaza. O mesmo em relação ao seu irmão, de 4 anos de idade, o mesmo em relação à sua mãe, de 32 anos de idade, e por um motivo sádico, mantiveram o pai dessa família vivo para sofrer com a dor dessa perda. Esse é o Hamas. Um povo que faz... Sabe como se a gente tivesse olhando para trás na história, e se você fosse colocado assim no meio do Coliseu, e você visse as multidões romanas celebrando enquanto as pessoas estavam sendo comidas por leões, a reação natural nossa deveria ser dizer que barbárie, que absurdo, que retrocesso, que gente bicho é essa, que não compartilha nada com o nível da minha consciência atual, da minha consciência humana.
porque a minha humanidade já abandonou essa selvageria, já tem tanto tempo, que loucura, e a gente está vendo esse povo fazer essas cerimônias tipo Coliseu, tratando da morte, da desgraça, da carniça dos outros, com seus filhos, dançando, cantando. Tem cena de, logo depois dos quatro caixões serem tirados do palco, o palco do Hamas foi invadido por um grupo de crianças dançando. E a minha pergunta é, aonde é que estão os intelectuais palestinos? Onde é que estão os jornalistas palestinos? Onde é que está o povo que tem, em qualquer sociedade moderna, que tem o dever de exigir a prestação de contas da sua liderança, né? Que em Israel, por exemplo, a cada 3 passos que o governo dá, tem milhares de pessoas criticando, colocando a boca no trombone, inclusive falando coisas que depois viram munição para quem ataca Israel. Não tem um. Não tem um jornalista da Al Jazeera, por exemplo. Não tem um que vai dizer que nojo, que desumano, que coisa brutal, que coisa absurda, como assim? Não tem um. Então não vem me dizer que isso aqui é uma coisa do Hamas e que a sociedade palestina é refém do Hamas. Olha, eu falei isso 500 milhares de vezes ao longo desse ano. Eu disse, a sociedade palestina é refém do Hamas. Os selvagens, os cruéis, são os terroristas do Hamas. O povo de Gaza é um povo de bem, é um povo coitado, é um povo que está aprisionado. Mentira, mentira minha, mentira. Mentira, não é verdade. O povo de Gaza é um povo que quer sentar e assistir o espetáculo de caixões pretos sendo desfilados com a vida, que era a vida, de bebês de 8 meses de idade que foram estrangulados pelo Hamas. É isso que o povo de Gaza quer. Para isso que eles trazem os seus filhos para assistir. Conseguir digerir aquele momento, para mim, foi quase impossível. E eu ainda assim, tendo que fazer o meu papel de estar acompanhando uma delegação de pastores americanos, todos nós estávamos chocados e nauseados com o que nós estávamos vendo. Nesse dia em particular, nós estávamos na Galileia e a gente teve uma experiência meio bizarra, meio sobrenatural, que para mim foi um pouco que eu me lembrando, colocando a proporção devida nas coisas, e eu quero mostrar isso aqui para vocês rapidinho. Deem uma olhada na cena que terminou esse nosso dia da quinta-feira. Um arco-íris duplo, inteiro, completo. Eu estou filmando isso aqui do topo do Monte das Bem-aventuranças, gente. E depois de um dia tão pesado, de um dia tão difícil, ver esse sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, para mim, me ajudou a colocar um pouco as coisas em perspectiva. Me lembrou que mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio desse tempo tão difícil que a gente está vivendo, que a aliança que Deus tem com o povo de Israel é eterna. Esse vídeo não é um vídeo onde eu estou falando sobre coisas religiosas ou espirituais, estou falando sobre política e atualidades, mas ainda assim, esse momento foi tão sobrenatural para mim, foi tão forte, depois de um dia de tanto luto, de um sinal claro no céu, que eu precisei compartilhar ele com vocês. E a coisa mais interessante é que naquela mesma noite,
nós tivemos não um sinal no céu, não um arco-íris, mas um exemplo visível da proteção de Deus, da aliança de Deus com Israel. Naquela mesma noite, na quinta-feira à noite, terroristas do Hamas conseguiram passar de um território no extremo norte da Cisjordânia, né, da Judéia e da Samaria, uma região chamada Tulkarem. Eles passaram para dentro do território israelense e eles estavam trazendo consigo bombas improvisadas. E eles depositaram 5 dessas bombas em 5 ônibus distintos no centro de Israel, gente. E por um milagre, as bombas explodiram, tipo assim, às 8 horas da noite, e não às 8 horas da manhã. Os ônibus já estavam estacionados dentro do estacionamento, tipo assim, no final do expediente, no final do dia. Já estavam vazios de pessoas. Os terroristas colocaram as bombas nos ônibus, saíram do ônibus, e a ideia era que a bomba passasse a noite inteira quietinha dentro do ônibus. Elas haviam sido programadas com um cronômetro, e elas deveriam explodir às 8 horas da manhã, no horário de pico, com aqueles ônibus cheios de gente. Eu arriscaria dizer talvez 100 pessoas em cada um desses ônibus, ok? São linhas centrais numa região super próxima de Tel Aviv, em Bat Yam, o miolo, o coração, o centro de Israel. O milagre foi que, ao invés dessas bombas explodirem às 8 horas da manhã, elas explodiram às 8 horas da noite, justamente no momento onde todas essas linhas estavam vazias, com os ônibus estacionados na garagem. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da destruição que aconteceu com cada um desses ônibus. Dá uma olhada. Aqui você está vendo, por exemplo, uma das bombas que não estourou. Não foram todas que estouraram, 3 estouraram e 2 não estouraram. Olha o estado do ônibus depois da explosão. Você está vendo o estado do ônibus? Se isso aqui, gente, tivesse cheio de gente, imagina, você teria aí 100 pessoas por cada ônibus, queimadas vivas, mortas. A gente ia estar começando na manhã de sexta-feira, na entrada do Shabat, um dia com talvez 200, talvez 300, talvez 400, talvez 500 mortos em um único atentado do Hamas. Isso aconteceu na quinta-feira à noite, no mesmo dia da liberação dos corpos. Parece que o Hamas estava ciente de que aquela demonstração foi tão macabra, foi tão brutal, que provavelmente qualquer tentativa de continuar uma negociação iria por água abaixo, e eles tiveram a intenção de fazer algo para, se vamos recomeçar a guerra, se vamos recomeçar a matança, então nós vamos recomeçar a matança nos nossos termos, eliminando aí 200, 300, 400, talvez 500 pessoas, 500 civis, de novo, ônibus de linha, não é ônibus do exército, não é uma base militar, é atentado terrorista. Gente, isso foi um milagre que eu até agora não tenho direito palavras para descrever. Esses dispositivos deveriam ter explodido às 8 da manhã.
Por um milagre, eles explodiram às 8 da noite. Por um milagre, todos os ônibus nos quais eles haviam sido colocados estavam estacionados, sem ninguém dentro do ônibus, com os motoristas tomando um cafezinho antes de saírem de novo, já no finalzinho do expediente. Você tem noção do tamanho desse milagre? A gente, cara, eu ia estar aqui conversando com vocês sobre outra tragédia. Mas Deus, e desculpa para quem não agrega valor espiritual para esses eventos. Desculpa de eu estar usando essa linguagem, mas eu não tenho outra linguagem de dizer que o mesmo Deus que colocou 2 arco-íris no céu para dizer essa é a minha aliança, sinal da minha aliança com vocês. Esse Deus fez alguma coisa que interferiu no processo de produção desses explosivos, e ao invés de eles explodirem às 8 da manhã, quando esses ônibus estavam cheios, eles explodiram às 8 da noite, quando todos os ônibus estavam vazios, e a vida de centenas de judeus inocentes foi poupada por um milagre. Tá? No sábado, nós tivemos a liberação de mais 6 reféns, 6 reféns vivos. E 4 desses reféns foram sequestrados no dia 7 de outubro. E outros 2 estavam em cativeiro há mais de 10 anos. Isso aqui é uma coisa que eu tenho certeza que você não ouviu na Globo ou na CNN, tá? Além dos 4 israelenses que foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023 e foram liberados no sábado, então eles liberaram esses 4. Além desses 4, eles liberaram mais 2. Um israelense etíope, chamado Avera Mengistu, que é um rapaz que tem uma deficiência mental, e em 2014, em fevereiro de 2014, se eu não me engano, logo depois do fim de Tzuk Eitan, que foi a última operação militar de Israel em Gaza antes da atual, ele teve uma crise, um surto, e cruzou de livre e espontânea vontade um menino, um jovem, com deficiência mental. Cruzou a fronteira e entrou em Gaza, e foi mantido pelo Hamas como refém durante 10 anos. Durante 10 anos. O outro rapaz que foi liberado se chama Hisham Assayad, um muçulmano que sofre de esquizofrenia, que em 2015, num surto esquizofrênico, também cruzou a fronteira e foi mantido pelo Hamas como refém. Um muçulmano, um árabe, foi mantido pelo Hamas como refém durante 10 anos. 2 jovens foram sequestrados enquanto jovens, os 2 com uma deficiência mental, com uma doença, e foram mantidos como reféns por 10 anos por esses monstros do Hamas. Tá? Dá uma olhada, esse cidadão aqui é o pai do Hisham Assayad. Ele é um muçulmano, um árabe, e ele comentou toda a reportagem aqui está em hebraico, então não vou dar play para vocês, mas ele deu uma declaração dizendo que quando ele viu o filho dele andando, caminhando em direção à saída, né, saindo da faixa de Gaza, a princípio ele se alegrou de ver que o seu filho estava de pé. Ele tinha medo de que talvez ele
tivesse uma condição física tão deplorável que ele não fosse nem conseguir andar, mas não, ele estava de pé, estava reagindo e tal, até o momento que ele se encontrou pessoalmente com o filho, foi dar um abraço no filho, foi conversar com o filho, e ele descreveu as palavras do pai do menino, tá? Ele disse que o seu filho deve ter sido mantido junto com animais durante 10 anos, porque o rapaz não consegue mais falar, ele não tem mais condição de se comunicar verbalmente como um ser humano, ele age como um animal. A Vera Mengistu, o etíope que foi liberado, judeu, etíope, israelense, os pais dizem que ele não tem mais conexão com a realidade, que ele não... Primeiro que ele sussurra ao invés de falar, muito difícil de entender o que ele diz. Segundo que o diálogo dele, a conversa dele, está completamente desconexa. Imagino que esses caras passaram por 10 anos. 10 anos sendo abusados fisicamente, mentalmente, por esses animais do Hamas. 2 pessoas com doentes foram mantidos presos por 10 anos. Esses também foram liberados ontem. Dos outros 4 reféns que estavam há 500 dias no cativeiro israelense, a gente já começou a ouvir também coisas absurdas. Por exemplo, eles não recebiam água para beber todos os dias. Várias vezes, em vários dias da semana, eles recebiam água do mar para beber. Davam para eles água salgada, água do mar. Eles comiam vegetais podres, pão velho, mofado. Eles comiam, eles ficaram algemados uns aos outros por meses. E que nas últimas 2 semanas antes da liberação, eles começaram a ser alimentados forçadamente uma quantidade exorbitante de comida. Por exemplo, a presunção deles é que eles devem ter engordado de 7, 8 quilos nas últimas 2 semanas, porque eles foram forçados a comer para poderem sair com uma aparência um pouco melhor. E aí, o auge da crueldade, na minha opinião, vem através desse vídeo que o Hamas produziu e soltou no Telegram e em tudo que era canal de rede social. Eu quero que você dê uma olhada nisso. Então aí você tem a liberação dos reféns. Você está entendendo o que está acontecendo? A gente está assistindo no palco os 4 reféns sendo liberados, e aí eles filmaram, inclusive, aquela cena que o rapaz foi forçado a dar um beijo na careca do terrorista nojento, filho da mãe, né? Então, daquela cena, fez um barulhinho de rebobinar, ó. E aí, a câmera veio para trás, para dentro de uma van, aonde estão 2 reféns que não estão sendo liberados, que não estão lá dentro do palco, que não fazem parte das listas de negociação para essa primeira etapa do acordo, gente. Na primeira etapa do acordo, até ela acabar, só tem mais 4 corpos agora que precisam ser liberados, não tem mais nenhum refém com vida que precisa ser liberado. Esses caras vão ficar em Gaza, talvez, por ainda muito tempo. E eles foram trazidos para assistir a cerimônia de liberação dos seus companheiros com quem eles passaram 500 dias presos juntos.
Aí ele começa a dizer, eu não vou mostrar o vídeo todo, porque isso aqui é de embrulhar o estômago, tá? Os dois começam a implorar para serem liberados de volta para casa. Eles pedem para o Netanyahu, óbvio, todo o script de tudo que esses reféns fizeram, o tempo inteiro que eles estavam no cativeiro, que eles tiveram que fazer algum vídeo, sempre era atacando o Netanyahu, óbvio, dizendo que eles estão morrendo por causa do exército, óbvio, né, que eles estão ali cumprindo aquilo que o Hamas exige deles, mas se você olhar pelo lado humano desses dois jovens ali, sabendo que eles estão enxergando a liberação dos seus amigos, mas que eles vão voltar para o cativeiro, vão voltar para debaixo da terra, vão voltar para serem acorrentados, vão voltar para tomar água do mar, vão voltar para comer legume podre, vão voltar para comer pão mofado, por sei lá eu quanto tempo. Como resposta a essa coisa toda, o governo israelense adiou a liberação de 620 prisioneiros terroristas palestinos que teriam que ser liberados depois da liberação dos 6 reféns. O acordo é, o Hamas libera os 6 reféns, e daí, mais tarde, naquele mesmo dia, no sábado, Israel libera 620 prisioneiros terroristas palestinos, vários deles condenados a várias prisões perpétuas, tá? Que são terroristas que cometeram atentados terroristas. Eu lembro vocês, por exemplo, que quando nós tivemos a última grande troca de prisioneiros, digamos assim, né, que Israel liberou 1.092 terroristas para recebermos de volta um soldado, Gilad Shalit, 85% dos prisioneiros libertos voltaram a cometer atos terroristas. 85% deles voltaram a cometer atos terroristas. Tá? Então agora nós temos milhares de terroristas soltos nas ruas como resultado dessa negociação. Para Israel foi a gota d'água, toda essa cena macabra, mórbida, tanto dos caixões, quanto esse vídeo grotesco, absurdo, que o Hamas soltou. Então, os 620 terroristas já estavam dentro dos ônibus para serem liberados, Israel fez eles darem meia volta e voltarem para suas celas, até que nós tenhamos um comprometimento da parte do Hamas de que essas cerimônias macabras não vão continuar nas próximas liberações dos reféns. Na quarta-feira próxima, agora, daqui a 3 dias, o Witkoff, o enviado americano do Donald Trump, está chegando aqui na região para averiguar como é que vão ser os próximos passos. A verdade é que eu não sei. Talvez nós tenhamos agora uma extensão dessa primeira etapa, ao invés de haver o término total da guerra, de estender mais algumas semanas dessa coisa de liberar alguns reféns a cada 7 dias. Quem sabe o acordo tenha ido totalmente por água abaixo e a gente entre em uma nova fase de guerra em Gaza, para agora, dessa vez, com outra realidade, com outra situação por causa do apoio americano. Então, a gente está numa posição muito, mas muito vantajosa em relação ao Hamas, no caso de a guerra aberta, a batalha ser renovada. De qualquer forma, essas são todas possibilidades que ainda estão diante de nós, e eu vou mantendo vocês informados à medida que os dias forem passando. Eu só não posso deixar, não posso encerrar esse vídeo sem compartilhar com vocês a única manifestação do Itamaraty em relação a todo esse absurdo que nós vivemos nesse fim de semana. A única declaração do Itamaraty está aqui nessa matéria da Metrópole. Brasil condena a ocupação militar em campos de refugiados palestinos. O governo brasileiro também pediu que o exército de Israel suspenda completamente as operações militares na Cisjordânia. Dá uma olhadinha nisso aqui. O Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty condenou neste domingo, dia 23/2, a recente operação militar das Forças Armadas de Israel em campos de refugiados palestinos localizados no norte da Cisjordânia. Aonde? No norte da Cisjordânia.
Ainda nesse domingo, militares israelenses deram continuidade à operação nessas áreas. Segundo Itamaraty, a operação expulsou cerca de 40 mil palestinos dos campos de refugiados em Jenin, Tulkarem e Nusr al-Shams. Lembra que eu falei com vocês faz 2 minutos dos atentados de 5 bombas que teriam matado potencialmente 500 israelenses? Lembra? Em uma dessas bombas, numa das que não explodiu, eles encontraram um bilhete dizendo lembranças de Tulkarem, desse local aqui. A operação aconteceu no domingo e a tentativa de atentado aconteceu na quinta, ou seja, a operação foi resultado do que esses terroristas sem vergonha, filhos da mãe, estão fazendo, tentando matar o nosso povo. Vocês acham que Israel vai fazer o quê? Que Israel vai ficar sentadinha, esperando essa gente continuar construindo bomba? Não! Veio bomba de Tulkarem, então vamos entrar em Tulkarem e destruir e descobrir da onde que veio a bomba. Aonde que construiu? Quem é que fez? Como é que fez? Tem que destruir Tulkarem? Então destrói, não tem problema, tá? Não tem problema. O negócio é aqui. Aonde tiver estrutura de terror do Hamas, eu garanto para vocês que essa coisa vai ser achatada, destruída, porque é como tem que ser. Se tiver estrutura de terror do Hamas, tem que ser destruído, gente. Vocês viram o potencial, mas não, olha aqui, para o Itamaraty, a remoção forçada dos palestinos é uma violação do direito internacional e o direito internacional humanitário. O Brasil ainda pediu que Israel suspenda completamente as operações militares na Cisjordânia. Você tá de palhaçada comigo? Tá de brincadeira comigo, né, governo brasileiro? Tem que ser uma piada isso aqui, Itamaraty. Não é possível. Tem que ser uma piada. Tem que ser. É igual, por exemplo, cometerem uma chacina em algum lugar no Rio de Janeiro. Aí entra o BOPE para ir atrás dos caras que cometeram a chacina. E, de repente, o Ministério das Relações Exteriores de Israel diz: a gente pede para o BOPE que ele está violando o direito internacional, que tá tadinho do povo. Tadinho de quem? De quem cometeu a chacina? De quem queria? De quem... Não dá para entender a posição desse governo. Eu sei que o povo do Brasil é o povo de bem, eu sei que vocês que assistem esse canal normalmente não são partidários dessa postura esdrúxula, dessa postura retardada do governo, mas ainda assim, que vergonha que a única manifestação do governo brasileiro depois de um fim de semana macabro como esse tenha sido essa nota de repúdio à operação israelense que veio como resultado de uma tentativa de atentado que teria matado potencialmente 500 judeus inocentes. Que distopia é essa que nós estamos vivendo, meus amigos? Meus amigos! Que loucura! Não sabendo mais o que dizer, eu acho que eu termino o meu vídeo por aqui. Continuo mantendo vocês informados. A propósito, a estrutura do canal está tomando esse formato nas últimas semanas. Geralmente, na segunda-feira, eu lanço um vídeo comentando sobre as atualidades, o que está acontecendo no resto dessa semana, os reféns, a guerra, os acordos, as idas e vindas políticas. E daí, na quinta-feira, a gente solta um vídeo com a nossa programação normal, ou um podcast, ou um vídeo de eu mostrando algo aqui em Israel que seja interessante, ou até um dos nossos mergulhos mais profundos na situação geopolítica aqui, aquela série que se chama Israel em Foco, enfim. E daí no sábado, o comentário da porção semanal da Torá. Mas toda segunda-feira eu tô aqui reagindo aos eventos do fim de semana, pelo menos enquanto essas ondas de liberação de refém continuarem. Tá bom? Um beijo, obrigado por tudo e a gente se vê na próxima.